Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os meus pés. É um prazer e uma honra mais uma vez estar na comunhão e na presença dos meus irmãos. Obrigado a você que tem nos acompanhado, que estamos juntos fazendo essa leitura maravilhosa da palavra e temos sido abençoados. A você que está chegando a primeira vez, é um projeto de leitura bíblica, cuja vamos fazer a leitura de toda a Bíblia durante todo o ano de 2021, uma vez o Antigo Testamento, 2 vezes o Novo Testamento. O plano de leitura está aí na descrição do vídeo, basta você clicar e fazer o download. Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue, clica no sininho para receber as sinalizações, dê o seu like, que é de extrema importância e fortalece muito esse trabalho, e compartilhe com todos os seus amigos, com toda a sua família. Compartilhe a palavra de Deus, essa é a nossa missão, em nome de Jesus. Hoje vamos fazer a leitura no livro de Êxodo, capítulo 33, e no livro de Efésios, capítulos 3 e 4. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, Pai, de lâmpada para os meus pés. Obrigado por esse projeto que tanto tem nos abençoado. Obrigado pelo livre acesso que temos à leitura da Tua Santa Palavra. Pai, renova-nos a cada manhã e nos renova nesse dia, em nome de Jesus, através dos Teus ensinamentos, através dos testemunhos dos antigos que encontramos na Tua Palavra. Que possa servir de base e fundamento para nós, para que possamos ser amadurecidos conforme a Tua santa imagem, conforme o reflexo do Teu Filho Jesus Cristo, que nos salvou, que nos recuperou, que nos resgatou da morte. Obrigado, Deus, abençoe a vida dos meus irmãos e que sejam acrescentados conforme a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então estamos aqui no dia 22 de fevereiro de 2021 e mais uma vez vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, sua espada, junto comigo lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 33. Não importa se você está no tablet, no celular, no notebook, Bíblia digital ou na Bíblia raiz, o importante é que façamos a leitura juntos, tá bom? Vamos lá então para o Antigo Testamento. Amém? Vamos lá então, Êxodo capítulo 33, verso 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti,
peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verás pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amém, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Meu amado, acho que não dá para imaginar. Não dá para imaginar a glória de Deus, a sua presença em onipotência, onipresença, né? A sua potência toda em poder. Não dá para imaginar realmente o quão foi esplendoroso para Moisés ver o Senhor, nem que seja pela parte das costas, né? Porque nenhum homem é capaz de enxergar a tua face e sobreviver, conforme ele disse. Mas não dá para imaginar o tamanho da glória e o tamanho da intimidade. O tamanho da intimidade que Moisés mantinha com o Senhor. Um relacionamento de honestidade, um relacionamento de fidelidade, de obediência, né, de desejo de estar na presença do Senhor. É algo realmente inimaginável, insondável para nós. Amém. Então finalizamos aqui o capítulo 33 do livro de Êxodo e vamos agora lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento nós iniciamos ontem a leitura de Efésios, capítulos 1 e 2. E hoje faremos a leitura dos capítulos 3 e 4. Então vamos lá, capítulo 3 de Efésios, verso 1. Vamos que vamos. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Verso 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos filhos ou aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve ocultos em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender
qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Analisamos aqui o capítulo 3, vamos lá para o capítulo 4 de Efésios, verso 1. Vamos que vamos. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse versículo, na verdade esses dois versículos, 15 e 16 aqui, a gente tem que parar e dar uma comentada. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o corpo é toda a igreja, de quem? Todo o corpo, toda a igreja bem ajustada, bem organizada e consolidada, firmada, no auxílio de todas as juntas, ou seja, todos trabalhando juntos, todos tendo compromisso, todos tendo responsabilidade, segundo a justiça, igualdade, todos fazendo juntos, cooperação de cada parte, todos cooperando, todos trabalhando, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja não é somente o líder, a igreja não é somente o pastor, o corpo não é o pastor, o corpo é toda a igreja. Possamos nos ligar nessa informação. O corpo é toda a igreja trabalha, toda a igreja auxilia, toda a igreja é o corpo, todo o corpo se movimenta. Amém? Capítulo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, só pensam em si mesmos, no seu bem, bens materiais, sonhos, planos, individualistas. Falamos um pouco disso, tocamos nesse assunto ontem na comunidade local. Vamos pensar no reino em primeiro lugar, tendo o seu entendimento obscurecido. No verso 18, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês,
e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém, igreja? Aleluia. Amém, meus amigos, meus irmãos. É como se nós estivéssemos ouvindo uma pregação no púlpito da igreja, né? É como se houvesse, realmente eu imagino como se estivesse ouvindo Paulo pregando aqui para Efésios, né? Falando, meus irmãos, né? Vamos cooperar uns com os outros, vamos cooperar com a liderança, né? Não é justo que uns façam muito e os outros não façam nada ou façam pouco. Todos foram chamados, todos foram vocacionados. Então cumpra a sua vocação, né? E Paulo nos diz, você não é mais aquela velha pessoa, aquela velha criatura que se preocupava somente consigo mesmo, fazia as velhas coisas, que estava atuando nos velhos pecados e que estava caminhando rumo à morte. Você é uma nova pessoa. Você é um servo de Cristo. Agora você ajuda os necessitados. Agora você compartilha aquilo que você tem com os que não têm. Agora você auxilia na comunidade local, na comunidade dos santos, no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Você não fica parado lá, mas você auxilia, você ajuda, você contribui, você faz a sua parte, no qual todos foram chamados e vocacionados. Paulo nos chama a atenção para todas essas coisas. E nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para sermos novas vidas, novas criaturas, novas criações, renascidos através do sangue de Cristo. Amém? Vamos orar. Amém, Deus Pai, nós louvamos e glorificamos o Senhor e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de lermos a Tua Palavra santa e agradável aos nossos corações. Obrigado por nos trazer nessa manhã renovação, fortalecimento, capacidade de enxergar e de entender, ó Pai, tudo aquilo que é bom e santo da parte do Senhor para nós. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser cooperadores, ó Pai, do Teu reino, que possamos acrescentar, que a nossa vida possa servir para alguma coisa, por mais que ela seja temporária, mas que enquanto aqui na terra possa servir para contribuir para o Teu reino, para auxílio dos santos, auxílio dos irmãos, para auxílio daqueles que o Senhor nos entregou como líderes, como embaixadores de Cristo na voz, e que possamos ser parte desse corpo, todos atuando juntos, todos testemunhando da Tua graça, sem injustiça, mas justamente, todos fazendo a sua parte em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, o seu pão de cada dia, o seu trabalho, e que o Senhor te faça alcançar uma maturidade como filho de Deus, né? Que possamos deixar de ser crianças irritantes, crianças que tudo precisa chorar, que precisa sapatear, mas que possamos, mesmo que sendo como crianças, na simplicidade, isso sim, na humildade, crianças obedientes, e que possam alcançar uma maturidade, chegando a ser adultos, né, no reino de Deus. Não podemos ser para sempre crianças, temos que crescer em nome de Jesus. Aqui finalizamos mais uma vez, mais uma lâmpada para os meus pés, com muita alegria e muita satisfação em Cristo Jesus. E se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais uma lâmpada para os meus pés. Amém? Não deixe de seguir o canal, de tocar o sininho, de compartilhar a palavra do Senhor Jesus e de curtir. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.